Olá, querida amiga. Olá, querido amigo. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Espiritismo em 30 Minutos. Eu sou Adriano e hoje estou aqui com o Osmar e com a Kátia. Sejam bem-vindos. Olá, queridos amigos que nos acompanham no nosso podcast Espiritismo em 30 Minutos. Uma grande alegria chegarmos novamente até você para mais esses momentos de reflexão e aprendizagem da doutrina espírita aqui com nossos queridos companheiros Adriano, Kátia. Muito bom estarmos juntos novamente. Olá, Adriano. Olá, Osmar. Olá, os companheiros que nos acompanham aí no podcast. E vamos aí para mais 30 minutos de um bate-papo gostoso, uma conversa descontraída, falando aí sobre espiritismo. Bom, no último episódio a gente tratou um pouquinho sobre a lei do trabalho, né? Agora que estamos estudando as leis divinas, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a lei de reprodução. E para início dessa conversa, eu queria perguntar para vocês por que que a reprodução é considerada uma lei natural. Pois é, exatamente. Por que que a lei de reprodução está no Livro dos Espíritos como uma lei moral, né? Porque esse capítulo é o capítulo quarto do livro terceiro. O livro terceiro são as leis morais. Então Kardec colocou uma lei biológica, que é a lei de reprodução, que é uma lei natural, como uma lei moral. Já é uma dica, né? Ou seja, a reprodução não é só uma questão biológica. A reprodução não é só uma questão física, de instintos. Ela está vinculada à moral, por isso, leis morais, e ela está lá nas leis morais. Por que será, né? Porque os nossos relacionamentos e o nosso planejamento reencarnatório passa por uma necessidade moral. Então, eu planejar a formação de uma família e eu planejar dentro da formação da família eventualmente eu ter filhos ou não é uma questão moral atrelada à minha necessidade reencarnatória, por isso é também uma lei moral. E aí a gente vai abordar neste episódio, né, nesta que fala desse capítulo, a questão, por exemplo, do planejamento familiar, se o espiritismo é a favor ou contra, né, o controle da natalidade e também a questão do aborto, por exemplo, né? E também a questão do uso da sexualidade. Então, assuntos bem interessantes e atuais. Realmente, né, Osmar, um assunto muito interessante. Assim, falando da parte biológica, né, é lógico que tem uma necessidade mesmo, né, dessa lei de reprodução para a perpetuação das espécies. E assim, se todos nós estamos num processo evolutivo, e nós, como espíritas, sabemos que nós encarnamos, desencarnamos, reencarnamos, é, preciso da lei de reprodução para isso, né? Só que o Osmar deixou muito bem claro, e nós vamos discutir ao longo desse episódio, a questão moral sobre tudo isso, né? Porque os animais também têm a perpetuação, os animais irracionais também têm a perpetuação da espécie, e constituem uma família também, né? Só que qual é a responsabilidade nossa? Como seres, dentro dessa escala evolutiva, seres pensantes, seres que já possuem sentimento, como eu me comporto diante dessa família, diante dessa responsabilidade, né, dos seres que eu trago nessa encarnação, para estarem comigo, né? Não é só apenas a perpetuação da espécie, né? Mas é o que o Osmar já comentou muito bem, a questão do relacionamento, da importância que é tudo isso na existência do espírito, né? A gente vai falar aí de um prazo, né? Então, a gente fala assim, dentro dessa encarnação, é um prazo pequeno, sei lá quantos anos, mas a gente sabe que aí em torno de, no máximo, 100 anos, né? Cento e pouquinho anos, não vai muito mais do que isso. Mas dentro dessa existência, o que eu estou fazendo moralmente com relação a essa lei de reprodução. E é isso que a gente vai estar falando é o assunto que nós vamos estar discutindo hoje. Acho que um primeiro tópico que é interessante a gente abordar é quando para o espiritismo começa a reencarnação, né? A gente sabe que a reprodução e a reencarnação estão ligadas, né, entre si, uma depende da outra, mas a pergunta é:
para o Espiritismo quando começa a vida, né? Quando propriamente se dá a reencarnação. Segundo o Livro dos Espíritos, a vida começa na concepção, então existe a fecundação do óvulo pelo espermatozoide. Essa fecundação, ela existindo a programação reencarnatória, ou mesmo não sendo uma gestação programada, mas existindo a possibilidade de uma reencarnação de um espírito naquela fecundação, existirá a aproximação desse perispírito, do espírito reencarnante, no óvulo. Então, o óvulo já estará preparado para receber um espermatozoide. E não o primeiro, não o segundo, nem aquele mais forte, mais rápido, né? Mais preparado. Mas é aquele que é o necessário para a formação do corpo com as características daquele perispírito. Então, o primeiro conceito espírita é esse. O perispírito ele vai gerenciar a fecundação. Ele vai envolver fluidicamente o óvulo, de tal maneira que esse óvulo estará preparado para receber determinado espermatozoide, não aquele que é teoricamente o melhor ou mais forte, né? É aquele que o espírito precisa na reencarnação para o corpo que ele vai ter. Porque o corpo é um reflexo do perispírito, né? Então é isso. A fecundação se dá quando o óvulo está envolvido fluidicamente pelo perispírito, do espírito reencarnante, e aí o óvulo vai aceitar o espermatozoide necessário para que haja a carga genética de acordo com a necessidade reencarnatória daquele espírito, conforme o seu planejamento reencarnatório, né? Isso é para nós o conceito da gestação, da fecundação e da formação do corpo. O corpo humano, que tem toda a carga genética aí de bilhões de possibilidades, teoricamente tudo seria o acaso, né? Então, por que alguns têm algumas doenças genéticas e outros não têm? Porque aleatoriamente você pode ter uma infinidade de genes, de doenças. Por que alguns você vem com algumas ou não? Ou por que alguns genes são ativados, né? E outros não? Porque é a carga genética necessária daquele perispírito que reencarnou naquele corpo. E assim como exemplo, né, no livro Os Missionários da Luz, tem o capítulo 12 que ele vai tratar de uma reencarnação de um espírito, né? E aí o que o Osmar comentou anteriormente vai estar bem elucidado nesse capítulo, que trata da história de um contexto aí familiar. Então, como o Osmar disse, não existe o acaso, né? E ele fala até dos engenheiros, né? Existe uma engenharia genética para que nós possamos reencarnar da melhor maneira possível, atendendo às nossas necessidades, porque na verdade é isso. Nós trazemos as nossas cargas genéticas que atendem às nossas necessidades aqui nesse plano físico. O acaso não existe. Nós estabelecemos também o contrato com os espíritos que vão nos receber. Então, por isso que o Kardec coloca no capítulo 3 como lei moral, né? A reprodução como uma lei moral, porque são acordos feitos e assim, para que nós possamos nos relacionar da melhor maneira possível e aprendendo a se relacionar até que essa relação vire algo mais forte e sustentado no amor. Isso não se dá numa encarnação, né? Então, são várias e várias reencarnações para que você se aproxime de espíritos. Ou seja, nós olhando, cada um olhando para a sua família hoje, né? Você percebe que, né, você tem uma afinidade com um espírito maior do que com outro, porque você já construiu essa afinidade. E outros, você, ao longo do caminho, ao longo das reencarnações, a gente vai construindo isso, né? Então, esse capítulo 12 dos Missionários da Luz é um capítulo para ser estudado, reestudado. Adriano deve lembrar o quanto nós estudamos esse livro e estudamos esse capítulo, pela importância
de todos os espíritos reencarnados nesse momento, conhecendo o espiritismo, conhecendo as obras básicas, a importância de ter essa responsabilidade diante de uma encarnação. E aí tem a questão da formação familiar, porque na visão espírita, como a Cátia lembrou, né, a gente tem a formação familiar baseada no amor. Então a reprodução ela está atrelada à formação familiar, né? Então eu tenho uma formação familiar e aí eu tenho, isso é uma união entre dois seres, né? Porque nós não temos o casamento na visão espírita, um casamento como uma instituição, sacramento, né? Eu não tenho o casamento como um sacramento espírita. Então, quando é que se casam as pessoas? Quando há, na visão espírita, quando há a união entre elas com um compromisso. E a união que gere uma responsabilidade. Aliás, toda a união deveria ser assim, por isso deveria haver um namoro antes, né? Que é uma análise preparatória para a formação familiar. E aí, antes disso, existe o planejamento reencarnatório. Então é bom sempre a gente orar, pedir a Deus, aos bons espíritos, que nos encaminhe para o nosso planejamento reencarnatório. Decidida então a formação familiar, existe então esse casamento espiritual. Nós não temos o casamento como um sacramento. Esse casamento, essa união de dois seres, ela poderá então contemplar no planejamento deles a, a reprodução. Então a reprodução se dá, né, a gestação, que é a reencarnação de um novo espírito, se dá a partir dessa formação familiar em que haja amor, em que haja a ideia, a pretensão de uma vida em comum de longo curso, e não um mero relacionamento em que aí há uma gestação, que aí poderá até haver a ideia do aborto, porque não é uma gestação planejada, porque não é um relacionamento em que aqueles dois seres pretendem ficar juntos. Então veja que já não houve aí um planejamento anterior, né? Então, o ideal seria isso. Eu ter na minha mente a ideia de, se eu tiver a formação familiar, né? A ideia da formação familiar, que já veio do meu planejamento reencarnatório, eu ter esse momento de namoro, de análise, né? De preparatória para eu estudar, viver futuramente com aquela pessoa, e aí então decididos pela união, né, pela vida em comum, com respeito e amor, poderá então haver dentro desse planejamento a existência da reprodução, da gestação e da formação familiar de longo prazo. De longo prazo, é um compromisso assumido espiritualmente. A questão da sexualidade, ela não é só na nossa visão espírita para a reprodução. A sexualidade também é uma manifestação de amor entre os dois seres. Então, por isso que é possível o planejamento familiar na visão espírita, né? Você pode ter o planejamento familiar, porque senão você teria muitos e muitos filhos. E não é necessariamente assim o nosso planejamento reencarnatório. Então, pode haver sim o planejamento familiar, né, o controle da natalidade dentro da proposta de que a sexualidade é uma manifestação de amor dentro da união conjugal, mas que tem que ser exercido com muita responsabilidade e não para usar o outro para o seu prazer e outros, né, dentro de um relacionamento, usar outras pessoas num adultério. Não é uma prática, na nossa visão, moral, porque não está respeitando o parceiro ou a parceira. Então, a ideia de respeito pelo outro, fidelidade conjugal dentro de um planejamento reencarnatório e a sexualidade como manifestação de amor, tendo também a possibilidade da reprodução. E uma questão que eu acho interessante a gente abordar também é entender sobre o progresso espiritual, né? Quer dizer, a gente sabe por relatos aí, em especial da mediunidade de Chico Xavier, na coleção do Nosso Lar, né, da vida no mundo espiritual, que existe uma continuidade da vida no mundo espiritual muito semelhante àquilo que a gente tem na vida material, com estudo, trabalho e inclusive com configuração familiar. Então, a vida corporal, ela é essencial para o progresso do espírito ou esse progresso do espírito pode acontecer somente do lado espiritual?
Na verdade, a vida material, ela é necessária para que haja esse progresso. Nós precisamos estar aqui, reencarnados num planeta, né? No caso nosso, nesse planeta de provas e expiações, para que a gente possa fazer, dar passos na senda do progresso. No mundo espiritual, como você bem lembrou, Adriano, é claro que existe até o contexto familiar lá, mas mesmo quem leu, assistiu o filme Nosso Lar, fica claro isso na família da Dona Laura e do seu Ricardo, da necessidade, depois de algum tempo, que era um casal, né? Dona Laura e seu Ricardo, e tinha os filhos lá com eles. Depois de um determinado tempo, a necessidade que eles tiveram de reencarnar, passaram, né, por um processo lá no mundo espiritual, e a necessidade de reencarnar, para que pudesse concretizar esse progresso, com alguns espíritos que ainda eles precisavam se relacionar. No mundo espiritual, esse tipo de progresso não se dá, apesar de existir essa família, espiritual lá, porque os laços de família, eles não podem também, eles não se rompem quando a gente desencarna, né? Ele permanece, é lógico, são laços afetivos. Só que lá, é, depois de um determinado tempo, você, pelo menos é o que a gente consegue até perceber no filme Nosso Lar, né, como exemplo. E a gente tem que lembrar assim: são exemplos, cada caso é um caso, mas no caso da Dona Laura e do seu Ricardo, eles começaram a sentir um desconforto no mundo espiritual, apesar de estarem relativamente felizes lá, mas começou um desconforto. E aí foi autorizado eles a relembrarem 300 anos passados da vida, e eles entenderam o que era esse reconforto, pedindo para retornar aqui no mundo material, para reaver alguns relacionamentos que ainda não estavam, esse laço afetivo ainda não estava da maneira que eles queriam, né? O relacionamento precisava ser resgatado. Enfim, há uma necessidade de estarmos aqui para reparar algo do passado. Há uma necessidade. É aqui que nós fazemos as nossas construções, com um véu do esquecimento, mas é um véu. Ninguém fala que é um tapume que você não. Não, porque existe o sentimento e as emoções que fazem com que não vamos lembrar o que aconteceu no passado. Mas os relacionamentos nós percebemos, aqueles relacionamentos mais fáceis e os relacionamentos mais difíceis, que nós falamos que os mais difíceis são os nossos grandes professores, são aqueles que vão nos dar aquele, não saltos no progresso, mas passos mais firmes no progresso. Então, sim, há necessidade de estarmos aqui, né? E não apenas no mundo espiritual. Jesus diz: no mundo tereis aflições ou tribulações, né? Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isto quer dizer que ele passou por um processo evolutivo, logicamente, há muito tempo antes, né? Porque ele já é o governador da Terra desde que ela existe. Passou por esse processo e venceu esse mundo interior. O mundo não é o mundo exterior, é o mundo íntimo. Então a tribulação ou a aflição a gente enfrenta dentro de nós mesmos. Então, estar no mundo, estar encarnado, é ter contato, é um contato necessário com aquilo que nós ainda precisamos vencer. Então, às vezes é o acesso ao poder, a vaidade, a riqueza, a influência, a beleza, enfim, as dificuldades que ainda nós trazemos também nos relacionamentos, como a Kátia lembrou, que são necessários para nós vencermos a nós mesmos, né? Então, no mundo tereis aflições, então tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu a si mesmo, dentro desse contato com a matéria. Então, a matéria ainda é necessária, nós temos esse contato com a matéria na reencarnação, porque nós temos o que vencer
e ela vai nos auxiliar nisso. Esse contato com a matéria vai nos auxiliar nisso. Quando a gente já tiver vencido essas dificuldades todas, a gente não precisará reencarnar mais num planeta denso como o nosso. Aí reencarnaremos em planetas mais sutis. Por enquanto ainda precisamos, por isso a evolução se dá também não só no mundo espiritual, mas se dá também nesse contato com a matéria e com as outras pessoas com as quais precisamos nos reajustar. Osmar citou um pouquinho aí no começo do episódio, né? Falando sobre planejamento familiar e também sobre a questão do aborto. E aí eu queria ver com vocês a visão espírita dessas duas questões, né? Que são bem delicadas e que religiões tradicionais têm uma posição bem consolidada em relação a isso, né? Então eu queria entender um pouquinho sobre a questão espírita desses dois assuntos. Então, o planejamento familiar está previsto na doutrina dentro de uma união estável e respeitosa de dois espíritos que planejam ficar juntos na formação familiar. Então, é possível esse planejamento familiar, acessando aí a espiritualidade, buscando a inspiração espiritual para que aquela família que se formou tenha a inspiração de se haverá ou não a existência de filhos e quantos serão, né? É claro que também pode acontecer uma gestação que, entre aspas, não está planejada dentro dessa família, mas que é a necessidade deles. Também pode acontecer, né? Mas em geral existe esse planejamento. Também às vezes a família quer muito ter uma criança, um filho e não consegue, que também é uma dificuldade reencarnatória, né? E aí também há outras questões. A adoção, por exemplo, é uma forma de amenizar essa dificuldade, que às vezes é uma questão reencarnatória da impossibilidade da gestação. Por outro lado, o aborto, no Livro dos Espíritos, é tratado como vamos dizer assim, um ato contrário à lei divina, porque impede uma reencarnação de acontecer. Então, antes de pensar em aborto, nós deveríamos pensar em planejamento familiar. É claro que dentro eventualmente de um estupro é possível, mas aí é uma questão de foro íntimo, né? Se aquela mulher poderá ou não ter aquele filho fruto de um estupro, é uma questão de foro íntimo, mas a princípio seria possível na visão espírita. Agora, por uma não planejamento, o ideal é planejar antes, para evitar a necessidade do aborto, né? Então, planejar dentro de uma formação familiar e pensar na sexualidade não como só prazer, e um prazer aleatório, instintivo. Então a sexualidade para nós espíritas, né, não é só meramente o prazer, ela deve ser feita com respeito ao outro, dentro de uma união que tenha amor, e não por uma experimentação levada pelo mero prazer, que aí você tem a possibilidade então da gestação não planejada. Então, evitar a gestação não planejada é justamente você ter a união com responsabilidade e a sexualidade dentro desse contexto de amor, dentro de uma formação familiar e não a experimentação pelo mero prazer, que não, já nós não estamos mais nessa fase de usar o outro para o prazer e de experimentar. Nós estamos na fase, espiritualmente falando, da responsabilidade dos nossos atos. Eu acho que a palavra-chave que você deixou aí, Osmar, é a responsabilidade dos nossos atos. Mas lembrando também que, assim, de acordo com o conhecimento que cada um tem, de acordo com a. Hoje nós estamos falando com um grupo de pessoas que alguns podem ser espíritas, outros estão conhecendo o espiritismo, outros estão na curiosidade e que às vezes não se aprofundaram ainda nessas discussões. E pode acontecer de alguém, olha, alguém. Eu pratiquei o aborto, vamos supor, né? A pessoa fala isso, eu pratiquei. E agora eu perdi a minha encarnação por causa disso, sempre lembrando, né, que a misericórdia, Deus é misericórdia e bondade. Então, todo espírito que cometeu algum ato e que possa hoje estar
num processo de culpa, ela tem que entender que não é a culpa que vai livrá-la de algo que ela cometeu, né? A culpa pela responsabilidade, a gente entende isso, mas é o fazer o bem, né? Então, algo que já aconteceu, eu já cometi, né, eu não tenho como voltar atrás, né, mas eu posso começar algo diferente. Então, Deus é misericordioso, Deus olha para cada um dos seus filhos da mesma maneira. Todos nós podemos errar, né, cometer deslizes e até pela falta de conhecimento, mas não ficar na culpa. Procurar algo de bom para se fazer, porque tudo tem o seu peso e a sua medida, né. Então, os espíritos todos os espíritos, nenhuma encarnação é perdida, nenhuma encarnação é perdida. Então, hoje eu já tenho conhecimento, né, então hoje eu tenho conhecimento, eu não vou errar novamente, mas o que aconteceu no passado, eu tenho que me perdoar primeiramente e começar a praticar o bem a partir daquilo. Né, que Deus vai olhar para tudo isso, né, então a questão da culpa, às vezes, o espírito fica muitas encarnações preso numa culpa, não se perdoando por alguns atos falhos, e aí ele não que ele vai perder a encarnação, mas ele fica, preso a alguns espíritos, onde ele pode se libertar e libertar esse espírito. Lembre, toda encarnação é para que nós possamos aprender a amar. Né? Todos nós, a encarnação é para isso, para que a gente possa evoluir, mas evoluir é o quê? É chegar à perfeição. Eu chego à perfeição como? Aprendendo a amar, mas é passo a passo, né? Então, a culpa não faz com que a gente caminhe, pelo contrário, a culpa faz com que a gente estacione na encarnação. Então, o que eu já fiz está feito, mas eu posso, daqui para frente, cometer outros atos e atos nobres, com espíritos que vão precisar de mim. Né? A gente pode lembrar de Jesus com Maria de Magdala, né, que ela no estágio, de culpa, ele fala: "Quantas pessoas não estão aí para que você possa cuidar delas?", né. Então, é sair de si mesmo para cuidar de outros, e com isso vai sanando, essa culpa dentro de mim, e eu vou me transformando. Essa é a esse é o processo para cada um. Né, então acho que precisamos deixar isso claro também para todos os nossos ouvintes aí. É fazer o bem, reequilibrando, né, Kátia? No caso de uma atitude como o aborto, às vezes no meio de um desespero ou de uma situação de imaturidade da pessoa, né? Então, refazer, trabalhar, por exemplo, com crianças necessitadas, né? Auxiliar as mães, as gestantes carentes, trabalhar em atitudes que possam reequilibrar essa questão na própria consciência. Excelente, gente. Muito obrigado pelas reflexões de hoje. Eu acho que ficam aí algumas questões para a gente pensar, né, no nosso dia a dia, na nossa vida, como que nós estamos vivendo as nossas relações, né? Se estamos praticando todas as nossas relações com responsabilidade, sejam elas amorosas ou não, né? E se estamos conscientes das escolhas que nós fazemos e das consequências que essas escolhas geram, né? Para a gente finalizar, queria ver com vocês bibliografias que possam nos auxiliar nesses estudos, nessas reflexões, nesses direcionamentos, além do Livro dos Espíritos, né, que aborda essa questão das leis morais. Que mais que a gente poderia indicar para os nossos ouvintes? É um assunto bastante interessante e vasto, tem uma literatura grande no meio espírita sobre isso, mas para ficar em alguns, né, o livro Missionários da Luz, no capítulo 12, que a Kátia acabou de citar, fala sobre gestação, reencarnação, o livro Gestação Sublime e Intercâmbio, do Dr. Ricardo de Bernardi, o livro Vida e Sexo de Emmanuel, Chico Xavier, e também o livro Minha Família, O Mundo e Eu, de Raul Teixeira, e Desafios da Vida Familiar, também de Raul Teixeira. E além do Joamar Nazaré, que tem o livro Um Desafio chamado Família. Excelente.
Desejamos a todos os ouvintes ótima semana, ótimos estudos e nos vemos no próximo programa. Um abraço.